Meu pai era pastor, desde que eu sabia o que era certo e o que era errado. Mas nem por isso eu era santa. Nem por isso eu era salva. Nem por isso o meu lugar no céu estava garantido. Tem algum filho de pastor aqui? Jesus vai pegar você hoje. Jesus tem um troço com isso. Porque o filho de pastor, ele sempre se sente tal. Não me diz que não. Por quê? Porque a igreja acaba fazendo isso com você. As pessoas acabam fazendo isso com você, esperando que você seja o perfeito, esperando que de você não saia problema algum, esperando que você seja o melhor de todos. E aí o que acontece? Na cabeça do filho de pastor, isso é uma afronta. E aí o que você faz? Quantos dos filhos de pastores aqui já se revoltaram? 4. Quantos são filhos de pastor? Quantos já se revoltaram? Menos 2. Que bom, continuem assim. E o que aconteceu? Eu me revoltei durante um tempo da minha vida. E o diabo, ele conseguiu lugar na minha mente por muito tempo. Alguém aqui já conhece meu testemunho? Tá. O diabo conseguiu entrar na minha mente ainda quando criança. Eu tinha 10 anos de idade quando eu tentei tirar minha própria vida pela primeira vez. E você fala assim, 10 anos de idade, o que você entende de vida? Eu não entendia de vida, mas o diabo sabia o que eu faria quando eu crescesse. Se a minha vida fosse inteiramente para o Senhor, o diabo sabia disso. E por isso ele tentou ceifar a minha vida cedo demais. Porque acontece que com 5 anos de idade eu já tocava bateria na igreja. Eu sempre fui muito envolvida com isso. Sempre gosto muito de instrumento, então eu pego o instrumento que você me der, eu vou tentar tocar, enfim. E eu comecei a fazer aula e nem o professor de bateria me aguentou. Ele falou que eu queria saber mais do que ele, eu não entendi. Eu era difícil, mas eu sei tocar bateria. E eu lembro de descer do altar e toda vez vinha Meu pai, ele trabalhava num seminário e, enfim, sempre vinha gente lá para a igreja. E esses pastores, eles oravam por mim e eles sempre entregavam uma profecia do que eu viria a ser. Com 5 anos, eu recebi a minha primeira profecia de que eu chegaria às nações. E hoje eu estou pregando em Portugal. E eu saí de lá com 5 anos assim, o que é nações? Não sei nem o que é, mas amém. Só que o que aconteceu? Assim como Deus prometeu, o diabo também ouviu. Eu não sei se você consegue entender isso, mas o diabo, ele ouve tudo aquilo que Deus fala através de alguém para a sua vida. O diabo ouve e ele vai fazer o possível para arrancar isso de você. Ele vai fazer o possível para não concretizar os planos de Deus para a sua vida. E a partir dali eu comecei a desenvolver alguns sentimentos que antes eu não tinha. Sentimentos de rejeição. Eu sentia que meus pais não me amavam, mas eles não expressavam nada desse jeito. E eu comecei a me sentir a odiada da casa, mesmo recebendo todo o amor. Eu estudei nas melhores escolas da minha cidade. Meus pais se matavam trabalhando para me dar o melhor. Muitas vezes passando por coisas que eles não precisariam passar. E eu não achava o suficiente. E o meu ego foi crescendo, as minhas amizades foram interrompendo, tudo foi entrando na minha vida como influência negativa. E com 10 anos de idade, eu pego um saco plástico, eu coloco na minha cabeça e eu me tranco no meu quarto. E eu falo, eu vou acabar com a minha vida. E sabe o que acontece? Eu tranco aquilo, coloco as minhas mãos para trás. Quando eu já não conseguia respirar, a minha irmã, ela arromba a porta do meu quarto, ela arranca a sacola plástica da minha cabeça e ela fala, hoje não, diabo. E eu respirei, comecei a chorar. E eu nem entendia. Nem era eu. Não era eu. Eu sempre fui muito perseguida por Satanás na minha infância. Eu via muito demônio. Muito. A minha infância inteira. A minha mãe fala que ainda bebezinha, no colo dela eu gritava que eu via bichos. Eu tenho uma visão minha muito novinha, que eu enxergava aranhas no meu corpo. Quantos anos eu tinha nisso, mãe? 1
ano. 1 ano. E eu fui muito atormentada por isso. E eu tinha muitas visões. Os demônios me visitavam muito. Uma visita que eu não queria ter. E quem já assistiu o filme Paixão de Cristo ou já ouviu falar? Levanta a mãozinha sem vergonha. Amor. Quem nunca? Paixão de Cristo é um filme cristão que mostra o que Jesus fez por nós. Se você puder e tiver a oportunidade, assista. Esse filme é muito bom. E é muito louco o que aconteceu comigo nesse filme. O diabo apresentou um filme para mim. Eu vou contar isso. E isso aqui não vai te dar terror, nem medo, nem nada, porque Jesus está aqui, tá bom? Amém? Você crê nisso? Jesus é muito maior do que o diabo. Ele já venceu o diabo na cruz. Não tem o que temer. Deus é maior. E Ele não pode te tocar. A partir desse momento você está blindado por Jesus. Amém? Então pronto. E aí eu lembro que eu queria muito ver esse filme, porque todo mundo falava desse filme. Eu devia ter os meus 11, 12 anos de idade. I don't remember. Mas aí eu entrei na casa do meu tio e eles estavam assistindo. E eu só fui assim atrás da poltrona porque minha mãe não deixava eu assistir. Certa ela. E aí eu olhei assim na poltrona e eu paralisei, eu fiquei em choque. Por quê? Porque eu vi um bagulho louco. Quando eu vi aquele troço, meu Deus do céu, eu fui pra casa. Quem já assistiu lembra que tem uma cena que tem uma árvore e nessa árvore tem um monte de demônios? Você lembra disso? Sim ou não? Meu Deus, tem igreja aqui ou não? Você lembra ou não? Eu gosto que fale comigo. Aí, você lembra dessa cena? Essa cena, quando eu cheguei na minha casa, eu abri a porta do meu quarto se transformou naquela cena, era um mato gigante. Os demônios que estavam naquela árvore desceram e eles vinham me pegar e eles gritavam, eu vou te pegar, e eu gritava. E minha mãe entrou no quarto e falou, o que está acontecendo? E eu gritava, eles estão vindo me pegar, eles estão vindo me pegar. Enfim, a minha infância inteira foi um negócio muito crazy, meu. E aí eu comecei a ficar com medo, eu comecei a atrair várias coisas para minha vida e aqueles sentimentos me faziam mal, porque eu ainda não entendia o que eu precisava fazer para mandar aquelas coisas embora. Por mais que meus pais sempre fossem e orassem comigo, eu não tinha força suficiente, eu era uma criança. Mas assim como Davi, ele era um pequeno homem, mas Deus o chamou para que ele fosse um grande rei. Assim Jesus faz com você hoje. Assim como Jesus fez com uma pequena criança, Isadora Pompeu, foi humilhada e rejeitada. Jesus falou, é essa que eu quero, é essa que eu trarei. E Jesus fala para você, é você que eu quero, é você que eu levantarei, é você que eu trarei. E aí, enfim, foi passando, eu virei daí com 14, 13 anos. Cara, eu nunca lembro, certo? Mas é mais ou menos essa idade. Eu fiz uma oração, eu dobrei o meu joelho e eu gritei para Jesus, eu falei, eu não aguento mais. Aí você pega esse dom. Todo mundo diz que é um dom. Pega esse dom de ver capeta. De volta para você. Porque eu não aguento mais, Jesus. E eu chorava. Eu falei, eu não tenho força, eu não tenho estrutura, eu não quero mais ver isso. E aí no outro dia, a partir do outro dia, eu nunca mais vi. Foi arrancado de mim. Ainda bem. Foi arrancado de mim e eu comecei a viver uma vida normal. Já não tinha mais nada que pudesse me causar medo ou dano, qualquer tipo de coisa assim. Mas aconteceu outra estratégia de Satanás. Antes Satanás ele me tinha pelo medo, depois Satanás me teve pelas influências. Quero chamar sua atenção. Você acha que vai aparecer um Satanás na sua frente e dizer, ei, eu quero te levar para a morte? Provavelmente ele vai mandar os seus amiguinhos falarem com você primeiro. O diabo não é bobo. O diabo não é besta. É a besta. Mas não é bobo. Fiquei confuso aqui um pouco. Deu para entender? Ele é a besta. Aí você me pergunta, tá, Isadora, então eu não posso ter amigo?
Cara, Jesus tinha 12. Dos 12, um traiu ele com um beijo no rosto. Os 3 que ele mais precisava e mais contava ficaram dormindo quando ele foi para a guerra. Quando ele foi orar lá no monte, guerrear com os capetas. Eu vou te dizer uma coisa, eu não sei se você pode ou não ter amigo. A palavra de Deus diz que o homem não foi feito para estar só, mas a sua luta é você quem tem que lutar. A sua salvação é sua. E o diabo vai tentar você. E foi o que ele fez comigo. Sabe o que o diabo apresentou para mim? Eu saí de uma das melhores escolas de Caxias do Sul e fui para a pior de todas. Meus pais passaram por uma crise financeira muito difícil naquela época. E a gente perdeu muita coisa que nós tínhamos. Nós saímos de um lugar grande e fomos para um lugar pequeno, no salão que eles tinham. E do nada meu pai falou para mim, para nossa família, que a gente ia ter que se mudar, enfim, de escola. E eu não ia mais estudar onde eu estava fazendo amigos, sei lá. E aí eu fui para essa escola nova e era bem diferente. Era diferente porque era divertida. Porque a escola particular, ela é meio assim, rígida. E aí eu cheguei na pior escola eleita de Caxias, que é onde eu moro. Tá? Morava. E aí, o que o diabo apresentou pra mim por primeiro? Menino. Tô falando com você, coração. Eu sei que Deus está falando com gente aqui. O diabo apresentou menino pra mim. E falou assim, não, você é bonita, cara. Eu era horrível, meus dentes eram separados, eu tinha cabelo de emo. Isso aqui não pode ser de Deus. Uma mentira dessa. E aí ele apresentou pra mim a fofoca, ele apresentou pra mim a mentira. Sabe o que era? Eu era uma das melhores alunas da minha turma na escola particular. Quando eu fui pra essa escola, eu aprendi que ficar no fundão rindo e não prestando atenção na aula era legal. E eu comecei a ser a pior aluna da escola. Meus pais deviam ser chamados toda semana para ir na diretoria, mais ou menos. Sim ou não, mãe? Sim. E aí, sabe, um dia chegaram assim, a diretora falou assim, eu vou chamar os piores alunos da escola, mas a Isadora é a pior. Por quê? Oxe, porque eu não faço nada, ela literalmente. Você não faz nada. Eu rodei meu primeiro ano lá. Sabia? As mães faziam. Gente. Cara, porque é isso. O diabo ele não vem para brincar. E eu falo que é o diabo sim, porque Deus me fez inteligente. Deus não me fez burra. E o diabo estava me convencendo de que eu não entendia as coisas. De que eu era uma lesada. Mas na verdade eu não era uma lesada. Eu estava sendo convencida por influências do que eu precisava ser. E sabe o que era legal? Eu não rodava sozinho, eu rodava com os meus amigos. Não rodei só uma vez, eu não vou contar quantas. Descubra. Meu Deus. Eu dou risada hoje, cara. Por dentro eu queria estar chorando. Meu pai fez o seguinte: o que tu quer, Isadora? O que a gente precisa fazer? Quero mudar de escola. Essa escola me transformou. Meu pai me tirou daquela escola, me levou para a melhor escola de Caxias do Sul, Mutirão Objetivo. Uma das escolas mais caras de Caxias. Meu pai pagava R$1.000 e tantos de mensalidade. Sabe o que eu fazia? Um dia eu cheguei no meu pai, rebelde, mal educada. Não por eles, eu me mal eduquei. Eu era horrível, eu era terrível, eu era péssima, eu era. E aí meu pai falou assim, eu não sei mais o que fazer, eu te dou tudo. Aí eu falei assim pra ele, eu tenho vergonha de vocês. Meu pai, ele encheu o olho de lágrima. Ninguém imagina isso de mim. E bom, Deus transformou a minha vida. Eu tenho vergonha de vocês. O pai falou assim, Isadora, o que tu espera que nós façamos por você?
Quero que vocês morram. Verdade ou mentira? Verdade. Eu não quero. E eu comecei a... Depois daquele dia, meus pais saíram e eu comecei a perceber que a minha mente estava dominada por Satanás. Eu percebi. Sabe? Aquilo me constrangeu. Eu senti algo que eu nunca tinha sentido. Eu senti um nojo de quem eu estava sendo. E pera, em quem que eu me transformei? Aonde eu me coloquei? O que eu fiz comigo? Porque eu comecei a me lembrar do que Deus falava ao meu respeito. E um dia eu estava na igreja e eu falei que eu ia voltar para Deus. Arrepiei. Falei que eu ia voltar para Deus. E beleza, eu saí de lá. Quando eu saí de lá, eu comecei a gravar música no YouTube. Despretensiosamente. Eu gravava música secular no início. Jorge Mateus. Top. Aí eu cantava as musiquinhas, eu achava lindo. E eu fui ficando boazinha. Olha que diferente. Por quê? Não sei. Eu comecei a cantar as músicas, eu me sentia melhor, me sentia mais leve e tal. Até que eu já não dava mais trabalho para os meus pais. Aí eu estava até arrumando a cama às vezes. E aí um dia meu pai falou assim pra mim: eu não vou, porque tinha um outro cara lá que não achava muito certo, né? Aí ele veio e falou pro meu pai: olha, sua filha tá cantando música secular e tal, né? Não sei se é bom. Meu pai falou assim pra mim: olha, Isadora, eu não vou te obrigar a cantar louvores enquanto isso não for do seu coração. Aquilo me fez tão bem, porque eu me senti tão livre. E eu entendi que a liberdade não é dizer sim para o que o mundo me oferece, mas é dizer não para aquilo que ele acha que eu vou ser. O pai falou. E eu falei: cara, todo mundo quer que eu seja uma baita cantora secular. Eu vou mostrar para Satanás o que Deus vai fazer na minha vida. Na outra semana eu recebi uma ligação. Eu já tinha uns 50 mil inscritos no meu canal de música secular. E eu recebi uma ligação e aquele cara falou assim: ah, não. Aí eu gravei uma música chamada Me Ajude a Melhorar. Aí depois que eu gravei essa música, esse cara me ligou e ele falou assim: ah, a gente viu, né? A Isadora canta música, eu quero trazer ela pra minha network, mas tal, quero chamar ela pra São Paulo. Pronto, fui pra São Paulo. Aí eu fui pra São Paulo, cheguei lá e tal. Aí o cara: não, porque não sei o que, a gente vai te fazer uma estrela muito top, porque a gente tem um set list de muitos cantores que a gente criou e tal, não sei o que. Babum, assinei e saí. Eu fiquei nessa network por mais ou menos um ano, mas isso aí nem importa. Quando eu cheguei no hotel, naquele mesmo dia, bate 2 pessoinhas na minha porta: Bruno Kruber e Kaique. E eles falam assim pra mim: a gente quer que você vá ministrar a nossa igreja hoje. Eu falei assim: você já viu o meu canal? Como é que é? Você não, você gravou a música Me Ajude a Melhorar e tal, e a gente viu Deus na sua vida e a gente quer te trazer porque a gente acredita no que Deus tem pra você. Aí eu falei: beleza. E eu peguei e fui pra essa igreja. Tava junto, mãe? Tava eu, minha mãe, só. E a gente chegou lá nessa igreja e eu fui ministrar. E quando eu olhei, eu falei: quem vai ser o pregador? Aí é o Vitor. Quem conhece o Vitor Azevedo? Vitor Azevedo é um dos pregadores mais top lá do Brasil hoje. Tá mais em alta. Ele é um jovem, ele tem 24 anos por aí, e ele tá pregando muito. E era esse cara, só que eu olhei pra ele, ele tinha cabelo comprido, calça rasgada, long line e tênis Vans. Eu olhei pra ele: esse cara vai pregar? Não estava acostumada. Eu olhei assim pra mim, long line, calça rasgada, tênis amarelo. Eu falei: e tu que vai ministrar?
Começou o culto. Mas começou num fogo aquele culto. E aí falou assim: Isadora, vem ministrar. E eu comecei a tocar. E Deus falou: Isadora, para. Eu ouvi. Eu não sei como, em questão de segundos, eu estava no chão, debrulhada. Eu nem sentia mais nada, eu estava só... Enfim, Deus me pegou naquele lugar. Desde aquele dia, o Espírito Santo entrou na minha vida. Sabe o que aconteceu comigo? O meu canal, ele tinha 50 mil inscritos que eu tinha conquistado em um ano. No outro ano, nós batemos 1 milhão. Pela graça de Cristo Jesus. E olha só. Aonde eu quero chegar com isso? Tudo que o diabo apresentar para você vai parecer grande demais. Ninguém quer abrir mão dos 50 mil. Mas Jesus não vem com 50 mil, Ele vem com 1 milhão para você. Jesus não vem com pequenos números, Jesus sempre surpreende. E cara, não por números nem nada, mas a minha vida foi se transformando. Eu comecei a encontrar quem eu era de verdade. Eu fui pedir perdão para os meus pais. E eu falei: a partir de hoje eu só canto música cristã. Eu comecei a cantar. Jesus foi começando a falar comigo. A minha vida mudou. Eu comecei a falar bem. Eu comecei a ministrar. Eu comecei a ser chamada para ir nos lugares. Eu cantava para 10 pessoas, mas eu não estava nem aí. Eu cantava para 5, eu cantava para 2, eu cantava para 1.000, eu cantava para 2.000. E eu fui tocar num evento uma vez de 11 mil pessoas. E eu fiquei abismada. Eu falei: Jesus, calma. Eu assim: ei, calma não. Por que você está preocupado? Até agora você não fez nada. Eu fiz tudo por você. E vai ser assim daqui para frente. Eu gravei o meu DVD. Na verdade, essa gravadora, ela entrou em contato comigo e outras mais. E olha que interessante. Todas as maiores gravadoras do Brasil entraram em contato comigo. E tinha a minha gravadora entre essas que ninguém conhecia. E eu falei assim: Jesus, eu vou assinar com essa. Ou senão você vai assinar com essa. Não. Vamos entrar num acordo. Então, se eu não assino com essa, eu vou assinar com essa aqui, que está no meio. Você vai assinar com essa. Falei assim: por quê? Ele falou: porque eu também não te chamei grande, mas eu te fiz. E é o que eu vou fazer com você dentro dessa gravadora. Eu assinei um EP. Falei assim: eu vou te dar 6 músicas. Eu gravei as 6 músicas. No fim do ano eu já tinha gravado as 6 músicas e um DVD. E eu nem tinha pensado nisso. Jesus me deu o DVD de graça. Não saiu 1 centavo do meu bolso. Jesus falou assim: Isadora, seus sonhos eu banco, pois são meus e não seus. Eu aprendi a viver pela graça e tenho vivido por essa graça. Sabe o que Jesus fez? Jesus me curou da depressão. Jesus me curou da amargura. Jesus me curou da raiva. Eu tinha crises de raiva, eu tinha crise de ansiedade, eu tinha crises de pânico, eu tinha medo. Hoje eu posso dizer para você: eu estou 100% curada. E se Jesus fez em mim, Ele quer fazer isso em você hoje. Quando a palavra de Deus fala para nós irmos e pregarmos o Evangelho se refere ao que Deus fez na minha vida. Esse é o meu testemunho. Eu não sei qual é o seu medo, eu não sei qual é a coisa que te prende, mas eu acredito em um Deus de milagres. O mesmo Deus que me tocou e me fez ser quem eu sou hoje, Ele está aqui para você, para te dizer que não importa o lugar que você está, não importa o pecado em que você está enfiado, as mãos de Jesus não estão atadas para que Ele não possa te tocar, para que Ele não possa mover toda uma situação só para te lembrar de quem você é no coração dEle. Gostou desse vídeo? Compartilhe e abençoe outras pessoas assim como você foi abençoado.